paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, a igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos do segundo trimestre da CPAD em 2020, onde a gente está analisando sobre o tema a igreja eleita, mergulhando aí na Epístola aos Efésios. É importante a gente entender que hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Vai valer muito a pena a gente aprender a palavra de Deus juntos, tá bom? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Por favor, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar da palavra de Deus, compartilhar Jesus. Deixe também o seu comentário, coloca aí de onde você está assistindo essa aula, gente boa. Ajuda a gente, que Deus te abençoe em nome do Senhor, tá bom? Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, discipulado também aqui no canal. Tem muito material para o professor da Escola Bíblica, treinamento para professor da EBD. É só você procurar aí nas nossas playlists. A nossa aula de hoje tem aí o texto bíblico, é importante você observar isso. Tem 3 objetivos e ela também tem 3 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A nossa posição em Cristo. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos, lição de número 2 do segundo trimestre da CPAD. Esse primeiro ponto ele está dividido aí em 3 subtópicos, onde a gente vai analisar uma passagem bíblica apresentada aí na Epístola aos Efésios. É muito importante você ler essa epístola, ela só possui aí 6 capítulos e ela é a base para a gente estudar todo esse trimestre aqui a palavra de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a doxologia. O que é isso? Aqui no primeiro subtópico da nossa lição, a gente precisa entender que após Paulo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, da abertura dessa carta, apresentar aí as suas credenciais como apóstolo de Cristo à Igreja do Senhor, na carta aos Efésios, ele agora começa do versículo 3 ao 14 a expor uma verdadeira doxologia. O que é isso? Uma verdadeira adoração ao Deus vivo. Ele começa a exaltar a Deus pelo plano da salvação. Ele começa a exaltar a Deus pelo plano perfeito estabelecido pelo Senhor em nossas vidas. Observe o versículo 3. Ele inicia dizendo que bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inicia essa carta falando a respeito das bênçãos de Deus. Ele inicia essa carta, na realidade, falando a respeito da glória de Deus, dessa bênção desse Deus Todo-Poderoso que é o nosso Senhor. E essa ideia de bendito é exatamente estabelecida na palavra de Deus para descrever que a glória, a honra e o poder devem ser dadas a Deus. Do versículo 3 até o 14 aqui dessa carta, do capítulo 1, você percebe Paulo rendendo glórias a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus pelo projeto da salvação. Especialmente o versículo 6, ele faz questão de dizer que tudo foi feito para o louvor da sua glória. Tudo foi criado para a exaltação do Senhor. A Epístola aos Efésios, como eu já disse a você, a Epístola aos Efésios é aquela carta que fala a respeito da Igreja de Deus, do plano perfeito que Deus estabeleceu para a Igreja. Enquanto a carta aos Colossenses trabalha Cristo como cabeça da igreja, como Senhor da igreja, a carta aos Efésios, Paulo escreve exatamente trabalhando nela essa questão magnífica de demonstrar que a igreja de Deus faz parte do plano perfeito de Deus. É por isso que ele inicia a carta aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus e exercendo uma verdadeira doxologia, uma verdadeira adoração. Leia, por favor, versículo 12 ao 14 com os teus alunos do capítulo 1 da carta aos Efésios. Você vai perceber Paulo adorando a Deus pelo plano perfeito. Finalizando esse primeiro subtópico, vamos avançar agora para o segundo, entendendo um pouco mais sobre esse contexto, sobre esse assunto da nossa aula de hoje. As bênçãos espirituais. Esse é o segundo subtópico.
Quando você analisa, por exemplo, do versículo 3 ao 14, do capítulo 1 dessa carta, você percebe Paulo colocando alguns argumentos interessantes. Ele fala a respeito das bênçãos espirituais. Ele fala a respeito daquelas bênçãos que são reservadas para os santos e elas vêm do lugar de glória, vêm do plano celeste, vêm do plano de Deus. E a primeira bênção espiritual que nós encontramos aqui está no versículo 4. Deus nos elegeu para sermos santos. Isso aqui é interessante. Aqui a gente precisa compreender algo, até mesmo para não entrar no viés do calvinismo. O calvinismo estabelece que Deus elege alguns somente para a salvação e outros para a condenação. Cuidado com isso. Quando a gente estuda a Epístola aos Efésios, a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui para a gente. Ele fala dessa eleição antes mesmo da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus elegeu a todos para serem santos. E nós precisamos entender que esse plano faz parte exatamente do amor de Deus. Deus nos chamou para a sua graça. Deus nos chamou para essa eleição. Deus nos chamou para sermos santos. E é aqui você percebe que não é jogado fora o livre-arbítrio, a oportunidade de escolher essa santidade. Deus respeita isso de cada homem, de cada ser humano. E a gente precisa entender que Paulo está colocando exatamente isso. Essa primeira bênção espiritual que Deus nos dá é essa eleição para ser santo. O que é isso? É essa eleição para sermos igreja de Deus em santidade. Observe o versículo 5. Ele nos predestinou para sermos filhos. E aqui a gente precisa entender que essa ideia de predestinação é essa ideia que Deus predestina a todos os seres humanos para a salvação, como filhos de Deus, respeitando então essa oportunidade que Ele nos dá. É claro que não somos melhores, não somos maiores, não temos condições nenhuma, a gente é pecador, a gente precisa entender que mesmo assim sendo pecadores, Ele nos dá essa oportunidade do livre-arbítrio para aceitarmos essa condição que Ele nos dá de sermos filhos em Deus. Observe outra bênção espiritual que você percebe aqui, versículo 6. Ele nos fez agradáveis em si. Ou seja, a gente precisa entender algo interessante. Nós estávamos condenados, nós estávamos sendo literalmente julgados pelo inimigo, mas Deus, na sua maravilhosa graça, nos fez agradáveis em si mesmo, mesmo sem a gente merecer. Ele nos escolheu, a gente não valendo nada, Ele olhou para a gente e nos amou, nos fez agradáveis em si. Observa agora outra bênção espiritual que está aqui na sua lição. Versículo 6. Ele nos redimiu pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós agora somos redimidos, agradáveis em Deus por causa do sangue de Jesus. E aqui a gente precisa entender esse conceito. A cruz do Calvário não foi somente para alguns serem salvos. A morte de Cristo no Calvário foi expiatória para todos. Nós, através de Cristo, somos agora resgatados em Deus. Versículo 7. Ele nos acolheu pela sua vontade redentora. Cristo nos acolhe agora, nós que não merecíamos, pela vontade de Deus e nos renova, nos transforma agora em nova criatura quando aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Do versículo 8 ao 12 aqui do capítulo 1, você percebe que Deus agora no seu plano, nessas bênçãos que Ele nos dá, Ele nos dá então essa palavra reveladora. O que é a palavra reveladora, gente? As Escrituras. A palavra de Deus agora nos guia, a palavra de Deus agora nos orienta, a palavra de Deus agora nos direciona para Deus. Versículo 13, ele ainda nos dá outra bênção. Por causa dessa bênção espiritual, ele também nos sela com o Espírito Santo da promessa. Isso quer dizer que você é selado pelo Espírito Santo. Você foi marcado por Jesus quando você aceita Jesus como seu Salvador. Um pequeno detalhe, você é selado pelo Espírito Santo quando você aceita Jesus como seu Salvador. Mas isso aqui não exclui, gente, aquela
santificação que nós já ensinamos aqui. Você é selado para a salvação. Agora você precisa buscar uma santificação. Essa santificação é buscada diariamente. E essa santificação sendo buscada diariamente, Deus te preenche, te renova e te dá as bênçãos espirituais que também são conhecidas como dons espirituais pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Ele ainda nos garantiu a validade da sua promessa. Leia o versículo 14 com seus alunos. Você está percebendo aqui na palavra de Deus a importância dessa epístola aos Efésios para você descrever essa vontade gloriosa de Deus para a salvação dos santos. Ou seja, as bênçãos espirituais em Deus, celestiais, dadas para os santos, para a igreja de Deus, para a igreja aos Efésios, que é para a gente também, é dada por causa da redenção em Jesus, por causa da morte expiatória de Cristo no Calvário. Finalizando aqui agora esse subtópico, vamos para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A nova condição. Esse é o terceiro subtópico que fala sobre a nossa nova condição espiritual. Observe que agora Paulo está tratando especialmente com a igreja. Nós em Cristo temos agora uma nova condição espiritual. Somos conhecidos como santos em Deus. E essa nova condição nos foi dada no Calvário. João capítulo 1, versículo 3 fala a respeito dessa nova condição que é dada a nós por Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 9, você percebe essa nova condição dada aos santos através de Cristo no Calvário. E essa nova condição é dada por um relacionamento com Ele, ou seja, por escolher aceitar a Ele como seu Salvador. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 11 ao 15, você percebe que nós tínhamos a condição de homem caído, como primeiro Adão. Mas em Cristo agora nós temos a condição de novo homem, de nova criatura, de um novo ser. Desse modo nós não estamos mais em trevas, mas quando aceitamos a Jesus, agora estamos na nova condição que Deus nos dá, a condição de estarmos em Cristo. Leia Romanos capítulo 5, versículo 8. Então você está percebendo aqui que a própria Bíblia fala dessa nova natureza, dessa nova condição dada para os santos. Fale isso na Escola Bíblica Dominical da sua igreja e eu espero que Deus te use poderosamente para a glória do seu nome. Finalizando então esse subtópico, vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição, aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte argumento: uma vida cristocêntrica neste mundo. Esse é o segundo ponto da nossa lição e ele tem aí 3 subtópicos que a gente vai analisar à luz de Efésios, a importância de termos uma vida que agrade a Deus nesse mundo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a revelação do mistério. É importante você observar nesse primeiro subtópico, capítulo 1, versículo 9. Paulo fala a respeito do mistério de Deus revelado. Que mistério de Deus revelado é esse? Esse mistério é revelado na salvação em Cristo. E esse mistério agora é explicado na maneira de vivência do cristão, na maneira de vivência da igreja, como a igreja se comporta diante desse mundo. Colossenses, que é a carta irmã gêmea de Efésios, que fala que Cristo é o cabeça da igreja, capítulo 1, versículo 26, você percebe Paulo tocando no mesmo assunto sobre a importância de viver para Cristo nesse mundo terrível. E de acordo com João, capítulo 3, versículo 16, você percebe que esse mistério foi revelado no amor de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16, você percebe que esse mistério da salvação é revelado pelo beneplácito da sua glória, pela bondade da glória de Deus, pelo plano perfeito de Deus para os santos, para você. E essa vontade é dada exatamente para que o homem possa conhecer a Deus, para que o homem tenha a oportunidade de estar em Cristo. Finalizando então esse subtópico, vamos para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a plenitude dos tempos. Paulo então traz exatamente algo que é interessante, um argumento perfeito. Observe o capítulo 1, versículo 10 da carta aos Efésios. Ele fala que todas as coisas agora têm que convergir em Cristo. A igreja precisa viver para Cristo. O plano perfeito de Deus estabelecido para a igreja é viver nesse mundo mal para Cristo, para a glória de Deus, tendo uma vida cristocêntrica. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, a nossa vivência agora precisa ser uma vivência que agrade a Deus, precisa ser uma vivência que tudo passa
pela mão de Cristo, pela visão de Cristo, pela vontade de Cristo. Então, essa vida cristocêntrica é dizer que o meu trabalho agora é para a glória de Cristo, é dizer que a minha família agora é para a glória de Cristo, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Romanos 14:11, Paulo passa a ensinar às pessoas que nós vivemos agora para a glória de Deus. Tudo foi feito por Ele, porque do capítulo 1, versículo 21 ao 24, você vai perceber que Paulo, na carta aos Efésios, faz questão de dizer que todas as coisas, o universo inteiro foi estabelecido para a glória e tudo converge em Jesus, para a glória de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23, você percebe que Paulo agora começa a descrever que tudo foi feito para a glória de Cristo. Todo o universo foi feito para convergir em Cristo. O cristão, a igreja, precisa entender isso. Nós exaltamos a Cristo na nossa condição espiritual. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Ou seja, essa ideia de plenitude do tempo está trazendo para a gente esse plano perfeito de Deus. Tudo está na palma da mão de Jesus, tudo está na palma da mão de Deus, tudo está no plano perfeito de Deus. E a gente precisa descrever isso para os nossos alunos. Tudo que Ele faz é bom e nós estamos na palma do plano perfeito de Deus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico aqui da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o louvor da sua glória. Esse é o terceiro subtópico da nossa lição. Leia, não esqueça disso, de ler o capítulo 1, versículo 11 e 13. Paulo faz questão de dizer que tudo que fazemos é para o louvor da glória de Cristo. Ele está direcionando a palavra dele para os irmãos efésios, esses irmãos que também eram gentios, alguns eram judeus, mas ele faz questão de dizer que tudo que fazemos é para a glória de Cristo, tudo que fazemos é para a glória de Deus. E essa ideia da eleição em Cristo é a ideia de sermos eleitos para glorificar a Cristo. O que é isso? Leia o capítulo 1, versículo 12 e 14. Você percebe aqui na Epístola aos Efésios, Paulo falando a respeito dessa adoração, Paulo falando a respeito desse louvor para a glória de Deus, de que tudo que fazemos exalta Jesus. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Finalize então esse ponto apresentando o seguinte texto bíblico. De Atos capítulo 17, versículo 28, onde você vai perceber Paulo mesmo falando a respeito disso, que nós somos feitos para a glória de Deus. Tudo que há, tudo que existe é para a glória de Cristo. Finalizando então esse ponto, vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Esse é o terceiro ponto e a gente vai perceber que o Espírito Santo ele desenvolve um papel importante na nossa salvação. Ele tem aí dois subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: o selo do Espírito Santo. Esse é o primeiro subtópico. De acordo com Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 7, você vai perceber que aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve o Evangelho e aceita Cristo como seu Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada no seu coração. Quando aceitamos a Cristo, quando levantamos a mão e nos entregamos a Jesus, nós agora verdadeiramente somos morada do Espírito Santo. Ele arruma a casa, ele arruma a bagunça, ele agora passa a habitar em nós. De acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 9, é importante ler esse texto, você entende o contexto bíblico de falar a respeito do selo do Espírito Santo. Quando alguém possui um objeto muito raro, um objeto muito rico, algo que ele desejava dizer que era seu, essa pessoa selava. Então esse argumento de Paulo em dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo é um argumento que está dizendo que nós somos comprados por Jesus e agora marcados por Jesus através do Espírito Santo. E de acordo com 1 João, capítulo 5, versículo 18, porque nós somos selados pelo Espírito Santo, o maligno não toca, porque agora nós pertencemos a Deus, somos propriedade de Jesus. E de acordo com João, capítulo 16, versículos 7 e 8, você percebe que o Espírito Santo trabalha de uma forma poderosa. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que você se converte, você passa a ser morada de Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar em você esse processo da conversão, esse processo da redenção, esse processo da santificação. É ele que mostra para você a importância de buscar a Deus e se santificar e ter um verdadeiro relacionamento com Jesus.
Finalizando então esse subtópico, vamos para o último da nossa aula de hoje, que é o segundo, o penhor da nossa herança. Esse é o segundo subtópico e o último aqui da classe dos adultos, que traz essa ideia baseada aí no capítulo 1 de Efésios, versículo 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor é uma ideia de garantia, é uma ideia de pagamento adiantado, é uma ideia de compra, de marca que se dá na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ele está dizendo o seguinte: olha, a garantia da nossa salvação está estabelecida na presença do Espírito Santo em nós, e nós precisamos então buscar essa santificação diariamente. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz que esse depósito da nossa herança é dado em Jesus através do Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos incentiva agora a buscar o plano de Deus, é Ele que nos incentiva agora a buscar os projetos de Deus para a nossa vida espiritual. E conforme Efésios 1,14, você percebe que Ele agora é o selo dessa garantia. Nós somos selados em Jesus. Finalizando a sua lição, você precisa entender isso. Entender que você foi selado em Jesus. É claro que, sendo selado pelo Espírito Santo, você também precisa compreender que o cristão precisa buscar os dons espirituais, especialmente o fruto do Espírito, para ter essa garantia, tá? Nem todo mundo que fala em línguas espirituais são, na realidade, pessoas marcadas por Jesus. Existe hoje uma falsa santidade. Existe hoje também uma falsa espiritualidade. A gente precisa pensar nisso. Aqueles que são marcados por Cristo dão frutos espirituais. Analise isso. Aqueles que são marcados por Cristo testemunham para a glória de Deus. Tem uma vida cristocêntrica. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, aula de número 3. Te espero por aqui, tá bom? Um beijo no teu coração em Cristo Jesus.